Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um enorme prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que o Brasil está caminhando para um cenário aí muito tenso. E esse cenário, por um lado, à primeira vista, ele coloca grandes problemas, pode estragar tudo para as pretensões de reeleição do atual governo, mas existe uma chance que um cenário, mesmo negativo, possa dar ao atual governo um protagonismo muito interessante. Eu vou apresentar para vocês a situação e eu quero ouvir a sua opinião, porque eu também estou pensando aqui qual lado que vai ser melhor aqui para nós, ok, pessoal? Lembrando que eu estou aqui pedindo, eu preciso que você me siga no Instagram. No Instagram, todos os dias, às 8h15 da manhã, estou fazendo lives exclusivas de temas assim contundentes, chamado Panorama Mundial 2022. O link está aqui embaixo. Me siga no Instagram. Eu preciso que todos vocês que estão aqui no YouTube estejam no Instagram também, tá? Então, olha só, pessoal. A situação que está acontecendo no cenário internacional, ela, em geral, leva o Brasil para uma situação muito complicada, principalmente para o atual governo na sua tentativa aí de uma reeleição, ok? E por que está acontecendo isso? Porque hoje a gente tem uma crise ali, Estados Unidos, Rússia e OTAN. Se essa situação que está lá escalar para um conflito mais declarado, as consequências são totalmente imprevisíveis e isso já poderia acontecer nos próximos dias ou semanas, porque a situação lá está muito complicada. Os russos estão falando que não tem mais o que conversar, que o negócio já foi para o beleléu, está ficando bem estranho lá, ok? Agora, como é que é a situação lá na Ucrânia, né? Os americanos e os russos estão disputando o controle da Ucrânia. Tempos atrás, 2014, os russos já tomaram uma parte da Ucrânia, que era a Crimeia, e agora os russos estão reclamando que os americanos estão botando um monte de equipamento apontado lá para a capital russa ali na sua fronteira. Então, os russos já falaram que se ficarem botando coisa na fronteira deles, apontado para eles, eles vão colocar coisas aqui nas Américas, em território venezuelano e cubano. Aí complica para o nosso lado, porque gera um problema de segurança nacional para nós aqui. Já imaginaram o tamanho do pepino num ano de corrida para o Executivo Nacional? Como é que seria isso? Você olha para a Ucrânia e você fala, coitada da Ucrânia, né? Ela vai entrar num pepino com a Rússia ali, vai se dar mal, né? Porque os russos têm equipamentos aí que inimagináveis, né? De força muito grande em termos bélicos, ok? Só que a Ucrânia ela tem o terceiro maior exército da Europa, ela conhece as técnicas e táticas bélicas dos russos e tem cartas na manga ali que podem surpreender os russos, porque conta com o apoio da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e tem uma política de boa vizinhança entre outros países ali também daquela região. Então é um negócio que a gente tem que ficar bem atento, ok? Agora, se a encrenca mesmo começar, e muitos analistas têm falado que a encrenca poderia começar ainda nesse final desse mês de janeiro que estamos vivendo, isso poderia gerar um quiprocó em todo o leste da Europa e naquela região do Cáucaso, mas, para além disso, poderia ter consequências inimagináveis até para o mundo, consequências tão tensas que a gente não vê desde 1945. Por quê? Um negócio mal falado, um problema de interpretação, uma coisa ali de um mal entendido, pode levar a consequências aí muito complexas, muito complicadas ali, talvez acabando com a era Putin lá na Rússia, né? Podendo fragmentar toda essa federação russa. Uma análise errada por parte dos russos ou da OTAN, isso pode gerar um conflito deflagrado em toda a Aliança Atlântica, uma vez que a gente tem outros países ali que estão se sentindo ameaçados pelos russos, como a Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia. Então, pessoal, as consequências disso seriam globais e poderiam trazer muitos problemas econômicos para o Brasil, muitos problemas econômicos. Sabe por quê? A economia brasileira talvez fosse uma das primeiras a sentir essas consequências. E é claro que quando o pessoal do Quanto Pior Melhor olha para isso, eles falam, opa, tomara que aconteça uma encrenca então. Porque o pessoal da oposição aqui no Brasil já sabe que se der uma encrenca lá na Ucrânia, nós vamos aqui ficar numa situação econômica complicada. Sabe por quê? Porque nós estamos exportando grande quantidade de carne para a Ucrânia e para a Rússia. Então isso poderia atrapalhar as nossas exportações, gerava um problema para a nossa parte aí da pecuária. Agora, a gente tem importado muitos insumos de fertilizantes da Rússia e essa interrupção
colocaria o agronegócio brasileiro também numa situação muito complicada, sem falar na nossa indústria aeroespacial, que também pode ficar sem matéria-prima, e além disso a gente pode ter dificuldade de receber esses produtos pela imposição americana de novas sanções comerciais aos russos, ok? Eu já falei para vocês aqui várias vezes que o secretário de Estado americano ele já ligou para o Brasil semana passada cobrando o Brasil de escolher um lado, né, ou ficar do lado da OTAN e apoiar a soberania territorial dos ucranianos ou ficar do lado dos russos ali e aí entrar no time daqueles que apoiam a Rússia, né, como venezuelanos, Nicarágua e os cubanos também. Essa escolha pode custar muito caro para o Brasil. Inclusive a Suécia, eu já falei em outros vídeos, pode decidir parar o fornecimento dos caças Gripen, né? Sem falar que o caça Gripen ele é uma estrutura sueca, mas o motor é americano, né? Se a gente apoiasse a Rússia, os americanos iam ficar bem chateados aí. A Alemanha também poderia ficar chateada em embargar a construção das fragatas Tamandaré. Os alemães também ficaram ali com muito pé atrás quando viram a visita de um almirante da ativa às autoridades militares e do governo russo, que aconteceu agora no final do ano passado. Então, os nossos projetos de defesa também poderiam ser muito atrapalhados, né? Porque a nossa indústria de defesa poderia ter dificuldade de fechar negócios, fazer exportações. O Brasil poderia deixar de ser um parceiro confiável ali do Ocidente, se a gente optasse por apoiar os russos, né? Por outro lado, se a gente ficar do lado americano, as tropas russas poderiam estar prontas para colocar em prática ali métodos bélicos irregulares e irregulares aqui no nosso vizinho venezuelano. Então, eles já falaram que vão fazer isso, né? Que se os americanos continuarem colocando equipamentos bélicos lá na Ucrânia, eles falaram que vão aumentar a quantidade de equipamentos aqui, território venezuelano e cubano. Então, o outro tipo de preocupação que traz nesse cenário todo é a ativação dos sistemas muito avançados de defesa antiaérea, de conflito cibernético e eletrônico para os nossos vizinhos venezuelanos. Isso colocaria o Brasil numa situação bem sensível do ponto de vista da nossa segurança e do ponto de vista militar também, já que até o momento a gente não tem uma tecnologia tão boa de defesa antiaérea quanto eles, né? Então é uma situação aí que tem trazido uma preocupação porque a gente vê que eles têm recebido dos russos ali muitos equipamentos de conflito eletrônico, de inteligência de comunicação, de veículos blindados de combate, né? E nos próximos dias o Brasil vai ter que decidir, né? Pode ter que decidir apoiar a Guiana na questão do Essequibo, né? Essequibo é uma parte da Guiana que os venezuelanos dizem que são deles. Se a gente ficar contra os venezuelanos, pode também acender aí a raivinha do governante lá venezuelano contra nós, né? Então, a gente é uma região ali que também é de difícil operação ali. Há anos, né, o Brasil convive com uma mudança muito drástica do poder militar aqui na região, né, porque a gente tem aqui no nosso vizinho, nos venezuelanos, muitos armamentos aí e equipamentos antiaéreos russos, né, o S-300. Né, o Brasil também tem uma questão muito sensível nessa hora de escolher apoiar a Ucrânia ou a Rússia, porque o Brasil possui a terceira maior colônia ucraniana no mundo, né, e que guardam muitos laços ainda com a sua terra natal. E a maioria dessa população, você já deve saber disso, está lá no estado do Paraná, e essa população tem um peso político e econômico também. Pode ser um fator que vai atrapalhar, né, na corrida desse ano? Pode ser, né? Como é que as estratégias de reeleição vão responder a esse tipo de questão? Muita gente fala, né, claro, que a melhor postura para o Brasil seria negociar uma posição de neutralidade com os russos, mas falar assim, olha só, vamos combinar a Rússia. O Brasil vai ficar neutro, mas a gente precisa que você tire as tropas que vocês têm colocado aqui no nosso vizinho venezuelano, né? Porque oferece um perigo de segurança para nós aqui também, tá certo? Então é uma estratégia que pode ser assumida. É claro que essa postura tem que ser muito conversada lá, agora que o Brasil faz parte do Conselho de Segurança da ONU, porque de forma mal conduzida, isso pode prejudicar muito a nossa recuperação econômica, a nossa indústria, a nossa segurança nacional, os interesses estratégicos também do Brasil, colocando até ali o Brasil como uma imagem não muito confiável no grupo lá nesse grupo das nações. Então, é uma situação muito sensível. Agora,
Se der uma encrenca lá, né, e o Brasil tiver ali um protagonismo, ajudar a estabelecer a paz, ajudar a baixar a poeira, o Brasil tomar a dianteira, né, assim como tomou na época da fundação da Organização das Nações Unidas com Oswaldo Aranha, existe uma possibilidade também que uma encrenca favoreça o atual governo, caso ele tenha um desempenho ali bem cirúrgico e bem qualificado. Se a gente tiver uma postura qualificada, a gente pode colocar uma liderança aí, né, de trazer a paz no mundo e conseguir fazer baixar essa bola. Eu me lembro, teve um presidente americano, aquele que estava governando na época do problema lá em Nova York, quando caíram as torres lá. Esse presidente, ele estava ali numa situação muito ruim de popularidade, e aí começou um conflito internacional, ele teve o seu protagonismo, fez um monte de besteira, foi um cara totalmente desequilibrado, mas a popularidade dele cresceu, porque ele soube aproveitar midiaticamente aquela situação ali de encrenca. Então, existe uma possibilidade também de que, se der uma encrenca e o Brasil tiver um protagonismo trazendo a paz, pode até valorizar o Brasil nesse concerto das nações internacionais e também colocar o atual governo com uma imagem assim de pacificador, né, de diplomacia de alto nível. O que você acha? Você acha que, se tiver uma encrenca, vai jogar nossa economia no buraco porque os russos não vão comprar mais a nossa carne, os fertilizantes não vão chegar? Ou você acha que o Brasil pode ter esse grande protagonismo? Deixe sua opinião aqui embaixo. Eu quero te lembrar que a gente está fazendo uma promoção aqui de fim de mês, porque o preço dos livros vai ser reajustado no dia 1º de fevereiro. Então eu indico para você esse aqui do senador americano falando sobre as Big Techs, um dos corajosos que consegue peitar as Big Techs, e o clássico, a Ilíada do Homero, com descontaço para vocês. E eu digo para vocês, quem é conservador quer conservar a cultura, quer conservar as conquistas da humanidade. Conservador tem que conhecer a cultura clássica, e aqui você tem uma excelente oportunidade, uma tradução muito boa, feita pela editora Sétimo Selo, tudo na livraria Daniel Lopes, link aqui embaixo, promoção imperdível. Venha me seguir no Instagram também, lives no Instagram todo dia, às 8h15 da manhã, venha participar conosco, você é nosso convidado, siga-nos no Instagram, ok? Sem falar nisso, a gente está começando um podcast lá no Spotify, então o link também está aqui embaixo, caso você queira nos seguir lá no Spotify e ter acesso a esses áudios assim das aulas maravilhosas que eu tenho liberado para vocês, ok? Deixe sua opinião no comentário. Você acha que um conflito lá na Ucrânia vai arrebentar com a gente ou pode dar oportunidade da gente crescer? Diz a sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas e tem que é bom. Valeu!